O Hoje em Dia faz agora um alerta sobre a importância de usar antibióticos de maneira responsável. Isso porque um estudo aponta que houve aumento de 65% no consumo desse tipo de medicamento em todo o mundo. Além de interferir na resistência do organismo, o remédio que combate infecções também pode trazer outros riscos à saúde, como mostra a reportagem de Ana Paula Neves. Antibióticos têm salvado vidas humanas há quase 80 anos. Antes do medicamento ser descoberto e produzido, 9 entre 10 crianças morriam de meningite. E até um simples machucado com um prego, por exemplo, podia infeccionar e levar o indivíduo à morte. Desde a penicilina, que foi o primeiro antibiótico, outros tantos têm colaborado para a cura de diversas enfermidades. O antibiótico é uma substância, em última análise, que destrói a bactéria, ou impede a sua multiplicação. Assim que entra no organismo, o antibiótico se transforma em um exército de soldados prontos para enfrentar e matar as bactérias causadoras de doenças. Se o medicamento não é usado na quantidade e no horário recomendados pelo médico, o grupo de bactérias fica mais forte do que o de antibiótico. E aí está o risco. Tem muitas pessoas que tomaram 3, 4 ou 5 dias e depois melhoraram, pode parar antibiótico. Algumas até param e dá certo, e outras continuam com a infecção e depois tem que utilizar frequentemente um outro antibiótico por causa da possibilidade de resistência ao primeiro que usou. Antibióticos são indicados apenas em casos de infecção por bactérias, não tem efeito algum no combate a doenças causadas por vírus. Criança que chega com um resfriadinho, com o nariz correndo, com uma dorzinha de garganta, uma febrezinha baixa, chegou no pronto-socorro, examinar a garganta, olhar se tem pus ou não. Se não tiver pus, tiver só um corrimentozinho no nariz, dorzinha de garganta, não tem que dar antibiótico, por maior que seja a pressão da família. Um estudo internacional aponta um dado preocupante. O uso de antibióticos aumentou em 65% no mundo todo. Esse consumo em excesso pode trazer problemas à saúde e também dar origem a superbactérias que ficam resistentes a qualquer medicamento. Mas há um outro ponto. Você sabia que o antibiótico pode atrapalhar a eficácia de alguns remédios? Ser mãe de mais uma não estava nos planos da Daniele. Casada, ela passou 7 anos tomando pílula regularmente para evitar a gravidez. Porém, aconteceu. Eu tomava remédio anticoncepcional, eu engravidei e depois comecei a tomar o antibiótico. Então, agora tem uma menininha agora. Daniele fez um tratamento dentário e precisou tomar amoxicilina por 7 dias. Informou ao dentista que usava pílula. Só não seguiu todas as recomendações. Falou assim, você toma algum tipo de remédio? Eu falei, toma anticoncepcional. Ele falou assim, então toma cuidado que é perigoso você engravidar. O dentista tinha me alertado, só que eu não acreditei não. Eu falei, deve ser mentira dele. Mas só que eu fiquei surpresa na hora que eu fiz o exame. Levamos a questão para o Conselho Federal de Farmácia, em São Paulo. O antibiótico pode cortar o efeito do anticoncepcional? Pode. Pode. Por que pode? Porque nós temos uma microbiota, que é a nossa flora intestinal, são as nossas bactérias, que elas são fundamentais para deixar o anticoncepcional ativo. Como o antibiótico elimina essas bactérias, o anticoncepcional não ficará ativo e vai perder o seu efeito. E aí pode falhar mesmo. Pode falhar mesmo. Assim que os pacientes deixam o consultório médico com uma receita de antibiótico nas mãos, surgem as dúvidas. Saber se a gente tomando antibiótico, se ingerir álcool, se tem alguma reação contra o corpo da gente. Alguns antibióticos que provocam uma reação colateral muito grande quando se toma bebida alcoólica. Por exemplo, metronidazol e uma outra são derivados de sulfa. Essas pessoas que estão tomando esses antibióticos, quando tomam bebida alcoólica, podem passar muito mal, ter taquicardia, ficar com avermelhados, com a sensação de tontura. Bebida alcoólica consumida durante o uso de antibiótico também sobrecarrega o fígado. A bebida alcoólica ela não corta o efeito do antibiótico. O que ela pode fazer?
Tanto a bebida alcoólica quanto o antibiótico são metabolizados, eles sofrem a ação de enzimas que estão lá no nosso fígado, enzimas hepáticas, e isso pode danificar mais o fígado. Então, o que pode ocasionar são problemas hepáticos. Gostaria de saber se o antibiótico ele faz mal para os dentes do neném. Nós temos uma única classe de antibiótico, que é os antibióticos tetraciclina. Esses antibióticos, eles se ligam muito fortemente ao cálcio. E aonde a gente tem maior quantidade de cálcio? Dentes e ossos. Então, quando a criança está nesse processo de formação e toma esse tipo de antibiótico, esse antibiótico vai se alojar no lugar onde tem alta quantidade de cálcio, que são os dentes. E aí pode manchar. Mas não só mancha os dentes, como mancha, por exemplo, o osso da face. E aí a criança fica com uma mancha. Então, esse tipo de antibiótico não são recomendados para a criança. A tetraciclina é usada para tratar doenças respiratórias e não deve ser indicada a crianças menores de 8 anos de idade. Tomar antibiótico com leite, pode? Ou com café? Alimentos que contêm cálcio, como o leite, magnésio, zinco e ferro, podem atrapalhar a ação do antibiótico. Existem alguns tipos de antibióticos que, quando se junta a essa substância, formam um produto que fica insolúvel e não entra na corrente sanguínea. Então, o que a gente recomenda? Todo antibiótico tem que ser tomado com água, simplesmente água. Apesar de eficazes, os antibióticos também podem causar efeitos colaterais. Uma pessoa que não precisa de antibióticos e que acabou tomando, acaba tendo um efeito colateral que é diarreia, que pode durar alguns dias, pode inclusive levar à desidratação. O presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica alerta para um outro risco do uso excessivo de antibióticos: as infecções por fungos. Eu costumo dizer sempre que o fungo é a sombra do antibiótico. Pode pegar o pulmão, pode pegar o trato urinário, que é muito frequente, infecção urinária por fungo, a traqueia, a laringe, a língua que fica esbranquiçada, por exemplo, tão comum. E na mulher, o que é mais comum, ou mais frequente, é o prurido vaginal, a coceira na vagina, que realmente é insuportável, né? E o médico olhando logo faz o diagnóstico de que realmente é fungo. Como tomar antibiótico de maneira responsável e sem riscos à saúde? Bom, informe na consulta ou na farmácia se faz uso de algum outro medicamento, só para evitar efeito colateral. E siga as orientações médicas sempre. Não automedico e toda medicação é correta. Se o médico mandou você tomar os 7 dias, vamos tomar os 7 dias.